Muito boa tarde para você aí de casa. Está começando ao vivo o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelos canais 12.3 em TV aberta, além do 9 do canal Vivo e 7 da NET. Também estamos na internet, no câmarasjc.sp.gov.br e também no YouTube, no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou estar aqui no comando do Hora do Esporte até o dia 25 de novembro, enquanto o Vieira curte as suas merecidas férias no Nordeste brasileiro. E quem faz o programa comigo durante esse período é o nosso querido Paulo Ricardo, que já está aqui a postos, esperando dar o bom dia, o boa tarde dele. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham Hora do Esporte. E agora sim, como tem feriado na sexta-feira, quarta-feira, semana praticamente encerrada. Pois é, agora sim, estamos na quarta-feira. E além do Paulo, quem vai fazer o programa aqui com a gente é o Luiz Fernando, que vai levar as informações para a comunidade surda de São José dos Campos. Eu vou dar o nosso querido soco tradicional com o Luiz. Eu preciso acertar esse soco que eu estou errando, estou ruim já. Mas um bom programa para o Luiz também. E a gente começa hoje o Hora do Esporte falando sobre futsal, porque o São José entrou em quadra ontem para enfrentar o Santo André pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. E no confronto que teve o aprendiz e o mestre, quem levou a melhor foi o pupilo. Eu estive lá e conto essa história com as imagens do Helder Soares. Dá o play, Matheus. A primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista de Futsal entre São José e Santo André era também um pano de fundo para um duelo particular entre Douglas Navas e Gabriel Oliveira, o mestre e o pupilo que trabalharam juntos no São José e hoje estão de lados opostos. Com a bola em jogo, o São José começou pressionando, mas na primeira chegada do Santo André, após passe errado de Biel, saiu o primeiro gol com o Russo. E o Russo quase fez o segundo neste lance. O gol fez com que a pressão mudasse de lado. O resultado parcial também deixava o São José nervoso, até com a arbitragem. Mas tudo se acalmou com o gol de Gabriel Soares, empatando a partida. Iguais no placar e no jogo, o duelo entre mestre e pupilo também continuava na igualdade, com chances para os dois lados. Até que o goleiro David defendeu, puxou ele mesmo o contra-ataque numa jogada que terminou com um gol da virada joseense, feito por Vini Figueira. 2-1 São José, números do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santo André começou assustando com esse chute. Mas no lance seguinte foi o São José que ampliou o placar com Roney. O quarto gol poderia ter vindo nesse lance, mas o goleiro Caio foi bem. E se o São José perdeu o gol, o Israel do Santo André não desperdiçou a chance e deu esse bonito toque. 3-2. E o empate quase saiu nessa jogada, mas o David esticou a perna na hora certa. David, aliás, continuava trabalhando para evitar o empate dos visitantes. Mais nervoso, o Santo André teve um jogador expulso no banco de reservas, após um ataque de fúria. De volta ao jogo, o goleiro joseense continuava sendo bombardeado. Faltando 8 minutos para o fim, o São José também teve um jogador expulso. César Kanté foi para o chuveiro mais cedo. Cartão vermelho vai, cartão vermelho vem, e o David continuava salvando o São José. E depois de defender tudo, David quase fez o gol da própria área, mas a bola beijou o travessão e saiu. Só que faltando 20 segundos, a jogada se repetiu e o gol enfim saiu, dando a vitória para o São José por 4-2. Assim que acabou o jogo, o técnico Douglas Navas saiu da quadra direto para o vestiário, mas no caminho ainda teve o carinho de alguns torcedores joseenses. Para Gabriel Oliveira, enfrentar o ex-companheiro de trabalho teve uma sensação diferente. Trabalhei 3 anos com ele, a gente teve grandes conquistas e foi diferente, cara, porque ele me conhece, eu conheço ele, então foi prazeroso porque o jogo foi muito bom, cara. Principal nome da partida, o goleiro David saiu satisfeito com o resultado e feliz com a atuação de grandes defesas e com o gol da vitória.
É muita dedicação, né? Do João, o preparador de goleiro, que nos prepara muito bem. O Vini, meu companheiro de posição também. O Lucas está lesionado, o Murilo. Acho que é muito trabalho, sabe? Aí conseguimos colocar isso no jogo. Jogamos bem, colocamos nosso jogo em prática e graças a Deus saímos com a vitória. E no duelo particular entre mestre e pupilo, melhor para Gabriel Oliveira, que mostrou que aprendeu muito enquanto foi auxiliar técnico de Douglas Navas. Agora o São José leva a vantagem do empate para a partida de volta, que acontece em Santo André. É gratificante essa vitória, enalteceu o elenco, revertemos a vantagem, isso é muito importante para jogar lá, que lá dentro é muito difícil. Então a gente garante pelo menos a prorrogação, só que a gente vai lá para acabar no tempo normal. A gente tem totais condições. Tá aí, Paulo, o encontro, né, dos dois técnicos que fizeram parte, né, trabalharam aqui no São José até o ano passado. Aí o Douglas foi desligado, foi procurar o seu caminho, está no Santo André hoje e foi um bom jogo, né? Um jogo bem disputado, bem pegado, promete a partida de volta. Com certeza, o Gabriel Oliveira, o Pichu, é um dos destaques deste ano, não somente regionalmente falando, mas nacionalmente também. Ele foi um dos treinadores que se tornaram revelação e protagonista dentro da Liga Nacional. Infelizmente, São José foi eliminado da Liga Nacional e agora o foco é somente o Paulista. Teve muito tempo para poder se preparar e dentro de quadra isso teve resultado com a vitória em cima do Santo André. Bruno. Pois é, a partida de volta, né, acontece na semana que vem, no dia 19, no ginásio Noêmia Assunção, às 20 horas, Santo André e São José. São José joga pelo empate para se classificar para a finalíssima do Campeonato Paulista. Boa sorte aí para os comandados do Gabriel Oliveira. Ainda falando de futsal, mas das categorias de base, porque o goleiro Murilo Gazizi e o ala Mateuzinho, que são do São José, foram campeões da Liga Evolucion, Zona Norte Sub-20, e vão permanecer no elenco, aliás, da seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano da categoria, que acontece entre os dias 16 e 24 de novembro. E o goleiro Murilo, que ganhou a titularidade no segundo jogo da Liga Evolucion e acabou tendo aí um destaque na competição, foi puxado para o time de cima, o time adulto, que também conquistou a Liga Evolucion, ou seja, ele foi bicampeão com a seleção brasileira. Agora os dois jogadores nem voltam para o time do São José, não se reintegram com a equipe, porque eles já ficam com a seleção brasileira e desfalcam o time nas quartas de final do Campeonato Paulista. São José que começa a disputa dessas quartas de final do Campeonato Paulista hoje, às 8 da noite, no ginásio do Teatrão contra a AABB. Então, Paulo, destaque aí o Murilo, né, que já foi personagem de várias matérias aqui no Hora do Esporte, né? O Mateuzinho também, que fez um golaço antes de servir a seleção brasileira. No último jogo ele fez um bonito gol. Então, essa molecada aí mostrando serviço, né, na seleção brasileira principalmente. Com certeza, e isso mostra a força da base do time joseense também, revelando atletas dentro do futsal, projetando agora para o cenário nacional. E o Murilo e o Mateuzinho, eles foram protagonistas na seleção. O Mateuzinho fez gol na finalíssima, o Murilo depois atuou também pela seleção principal. Então são jogadores que já começam a se tornar realidade dentro dessa categoria. Parabéns para eles e com certeza vão trazer muito orgulho ainda para São José dos Campos e ajudar o time adulto no futuro. Muito bacana, parabéns Mateuzinho, parabéns ao Murilo, que eles ontem também estiveram na quadra lá no Tênis Clube do Intervalo, no show do intervalo do Brenão. Então, mostrando a camisa, a medalha para os torcedores, muito bacana, parabéns aos dois. E agora a gente faz a passagem de bloco, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Já a gente volta com mais informações. Tem basquete no próximo bloco. Até mais. Voltamos com o Hora do Esporte, falando agora de basquete, porque na última segunda-feira aconteceu a reedição da semifinal do Campeonato Paulista entre São José e São Paulo. E assim como aconteceu no estadual, os torcedores joseenses saíram felizes da Arena Farmaconde. Quem conta a história, quem conta o que aconteceu lá nesse jogo é o Paulo Ricardo, com imagens do Helder Soares. Dá o play, Matheus.
Essas reuniões que a gente teve, eu deixei muito claro que eu estou junto com o time, conversamos com vocês, inclusive no último jogo, que eu não vejo atitude ruim nenhuma, eu não vejo nada que possa, entendeu? Não, nós estávamos num momento realmente muito ruim, moralmente as derrotas pesaram, e aí começou uma sequência de situações aí que pesou muito para nós. O desabafo do professor Regis Marrelli tem um motivo, tirou um peso das costas. Uma vitória importante do São José Basquetebol em cima do tricolor das quadras para dar moral a uma equipe que vinha pressionada dentro do NBB. São José e São Paulo fizeram a reedição das semifinais do Campeonato Paulista de Basquete, mas em contextos diferentes. Enquanto o time do Morumbi ocupava a 4ª colocação e vinha embalado de uma vitória em cima do Flamengo, os joseenses estavam em penúltimo na tabela e precisavam da reabilitação após perderem em casa contra o paulistano. Mas quando a bola subiu, foi a equipe da capital que inaugurou o placar com Faverani. Os donos da casa pareciam nervosos e erravam os arremessos. Até que em boa jogada individual de Ruivo, Leal foi acionado no garrafão, sofreu a falta. E após converter o lance livre, empatou a partida. A virada da Águia veio em 2 bolas de 3 em sequência, pelas mãos de Adiel e Buiú. Os joseenses mantiveram a liderança do placar e Douglas dos Santos fechou o primeiro quarto a 15-10 para os donos da casa. O segundo quarto começou igual ao primeiro, com Faverani pontuando para os visitantes. Mas com a mão calibrada para os arremessos de 3, logo o São José recuperou o domínio da partida. Primeiro com Vitor Silvério acertando da zona morta. Adiel, mostrando ser mesmo cruel, fez uma bela finta e aumentou a vantagem para 2 dígitos, em 23-13. Depois foi a vez de Vieta aparecer. Pouco antes da ida para o intervalo, Adiel e Vieta fecharam a conta do segundo quarto, com mais 2 bolas do perímetro, 40-23 para o São José. Na volta dos vestiários, a marcação joseense estava encaixada e as bolas de 3 continuavam caindo. Pelas mãos do experiente André Góes, o São Paulo começou a esboçar uma reação. Os donos da casa desconcentraram e o tricolor aproveitava os contra-ataques para encostar no placar com Bennett. Mas para acalmar a situação e retomar o controle do jogo, o São José contou novamente com a inspiração dos cestinhas da partida. Vieta e Adiel fizeram de 3 e o jogo foi para o último quarto em 60-46 a favor dos donos da casa. Precisando virar o jogo, o São Paulo voltou para o último período pro tudo ou nada. Nos lances livres e contra-ataques, diminuiu o placar. Nesta bola de 3 do Paulo Lacerta, o tricolor diminuiu a vantagem para 63-58, obrigando Regis Marrelli a parar o jogo. E deu certo, Carbonari apareceu e nas bolas de 3 manteve o time joseense em vantagem até o final da partida, 79-68. E primeira vitória do São José atuando dentro de casa no NBB. Graças a Deus o ataque hoje fluiu melhor, a gente conseguiu. Tivemos um momento aí ruim no início no meio do terceiro quarto, né? Deu uma parada, mas conseguimos recuperar, então o importante realmente é a vitória. Foi uma vitória muito importante para o time. Venimos de muchos partidos a perder, esta es nuestra segunda victoria, tenemos que seguir sumando, seguir aportando esta vitória. Além das melhoras no aproveitamento de 3 e no setor defensivo, o ponto positivo do confronto foi a parte mental e a volta da confiança à equipe joseense. E hoje nós entramos muito mais focados, mais forte mentalmente, e aí as bolas caíram. O momento que a gente desequilibrou para mim mentalmente foi a hora que o São Paulo deu uma encostada. Então é muito isso, eu acho que é muito fator mental aí, a concentração, querer ganhar, trabalhar muito em cima disso. Treinamos bem e hoje lo pudimos volcar, lo pudimos tirar acá na cancha e hemos demonstrado que podemos jogar bem e podemos fazer um grande equipo. Agora, a próxima partida do São José será na sexta,
um clássico contra o Mogi, confronto que marcará o reencontro da torcida com o time no ginásio Lineu de Moura. O Mogi está jogando muito bem, é um time que marca muito forte, é um time muito aguerrido, é um time brigador, um time jovem. E nós temos que jogar bem, nós temos que fazer as coisas acontecer, porque eles vão arranhar, eles vão bater, não é bater no sentido ruim, mas é defesa forte, eles têm essa característica e nós precisamos jogar bem, porque senão é um jogo que qualquer um pode ganhar. Tá aí a vitória do São José contra o São Paulo. Rapidinho, Matheus, só mostrar a classificação aqui do São José. O São José, apesar da vitória, tem aí a primeira página aqui, ó, com o Minas na liderança do NBB, depois Flamengo, União, Corinthians, enfim. Na próxima página da tabela, tá aí ó, o São José na penúltima colocação por enquanto. Se classificam os 16 primeiros. O São José, por enquanto, aí está na penúltima colocação. Lógico, como o Regis falou, tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda, é extenso o campeonato, então dá para o São José reverter essa situação, entrar nesse bolo aí de 11º, enfim. E a tabela de jogos, a gente vai ver agora, o São José aí teve esses jogos, né? Ganhou do São Paulo na segunda-feira e na sexta-feira, feriado, às 18 horas, São José em casa mais uma vez contra o Mogi das Cruzes. Para quem quiser assistir, não é na Arena Farmaconde, lembrando sempre, é no Lineu de Moura. O caldeirão aí vai ferver de novo, né, Paulo? Sim, a torcida estava com saudade de ver o time jogando no Lineu de Moura. Eu acho que foi uma estratégia interessante do São José de levar o clássico contra o Mogi novamente para o ginásio do seu Lineu, porque como é véspera de feriado, a torcida com certeza vai comparecer em peso, vai empurrar o time e fazer a diferença para poder ajudar a sair dessa fase ruim e começar a construir uma sequência de boas vitórias. Sobre o jogo contra o São Paulo, o Regis ele falou uma coisa muito importante também depois que terminou a partida, que o que ele tem conversado com os jogadores é o seguinte: a gente tem que ter uma marcação muito forte. Se a gente não pontuar muito bem, por exemplo, o São José só fazer 60 pontos, o adversário tem que fazer 58. E o São José conseguiu ter uma defesa muito forte contra o São Paulo, que teve dificuldade de jogar, vitória merecida. Então agora é continuar mantendo essa confiança, mantendo a moral para poder melhorar dentro do NBB. Muito bacana. Não é véspera de feriado não, Paulo, é feriado mesmo. Na sexta-feira, o jogo, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, às 18 horas no Lineu de Moura. Falando agora de vôlei, mudando um pouquinho de assunto, o São José voltou a vencer também no vôlei e foi com muita emoção. Ontem à noite, os comandados do técnico Reinaldo Bacilieri foram até Joinville e bateram os donos da casa por 3-2, com parciais de 21-25, 25-23, 25-27, 26-24 e 7-15. Com o resultado, o vôlei São José troca de posição com o Joinville, subindo para a 9ª colocação, enquanto os catarinenses ficam em 10º. O próximo jogo dos Gigantes do Vale acontece na próxima segunda-feira, às 6:45 da noite, no ginásio Teatrão contra o Guarulhos. Paulo no pique. Importante essa vitória para o São José para tentar aí, né? Vinha de derrotas também, né? 3 derrotas seguidas. Importante para dar um respiro aí e mirar o jogo contra o Guarulhos, que não vai ser fácil. Com certeza, Bruno, o ritmo da proclamação da República não era independência ou morte para o time do São José, até porque tem muito campeonato para poder rolar ainda, mas deixa o time mais vivo, né? Dentro da Superliga, uma vitória importante fora de casa, agora volta novamente a jogar nos domínios e precisa, igual o São José no basquete, no vôlei também precisa recuperar essa confiança, recuperar a moral para poder subir dentro da tabela de classificação. Pois é, parabéns aí para os jogadores do São José, do vôlei São José, e boa sorte contra o Guarulhos, que não vai ser uma partida fácil não, vai ser uma partida bem complicada contra o Guarulhos. A gente faz agora o último intervalo e volta com mais informações, agora com as informações da Águia do Vale no próximo bloco. Não saia daí. De volta com o último bloco do Hora do Esporte, falando agora da Águia do Vale, porque o São José anunciou mais um reforço para a temporada de 2025. É o lateral direito Luiz Gustavo, de 23 anos. Revelado pelo Desportivo Brasil, ele passou também pela base do Flamengo e teve convocações para a seleção brasileira. Na última Série A2, ele vestiu a camisa do Capivariano. Além do Luiz Gustavo, o São José também já apresentou, os zagueiros Paulo César e Vitão, o goleiro Jefferson Souza, o volante Guilherme Martinelli,
Martinelli, que também joga pela lateral esquerda, e o lateral esquerdo de ofício aí sim, o Felipe Borges. Vamos ver quais foram as primeiras palavras do Luiz Gustavo como jogador da Águia do Vale. Dá o play, Matheus. O Sid Clay, ele me mandou uma mensagem e tal, depois ele me ligou, a gente conversou. Eu já estava bem encaminhado de ir para o clube, mas como chegou a proposta do São José, já era um clube que eu já tinha vindo jogar aqui, vi a atmosfera que a torcida faz, um projeto que ele me passou muito legal. E não pensei 2 vezes, cara. Eu falei, cara, eu quero ir para esse projeto porque o São José era a melhor escolha ali para minha carreira. Então eu não pensei 2 vezes. Chegou a proposta, falei, cara, eu quero ser jogador do São José. Tá aí o Luiz Gustavo falando, foi o Sid Clay, né, que ligou para ele, falou assim, vem fazer parte. Ele estava com um outro time já engatilhado, mas ele falou assim, não, eu quero ir para o São José, né, preferiu vir para o São José. Então, mais um reforço chegando aí, jovem, né, diferente dos outros, né, não tem tanta experiência de séries A2, A3, a série C, B de brasileiro, apesar de já ter feito base no Flamengo também, né, Paulo? Sido campeoníssimo na base do Flamengo, mas não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem quanto os outros que chegaram. Com certeza, mas isso é importante para você poder mesclar o time também. Colocar jogadores mais experientes, mas trazer esses jogadores mais novos para que esportivamente e fisicamente o time tenha mais força para aguentar o campeonato. E ele jogou na temporada passada pelo Capivariano. É um jogador promissor, vem no nível de aposta, mas pelo que a gente conseguiu acompanhar, pesquisar algumas coisas assim no Instagram para tentar identificar algumas jogadas, é um jogador de bom posicionamento, tem velocidade, uma forte marcação, então são características que podem agregar ao esquema do Moacir. Pois é, aos poucos aí o São José vai soltando os jogadores, né, a conta-gotas, e a gente vai trazendo aqui a informação no Hora do Esporte. E ainda falando de Série A2, né, sobre a Série A2, porque na segunda-feira, um pouquinho antes do Hora do Esporte começar, teve o Conselho Técnico que definiu as datas e as regras para a competição, né, para a Série A2 de 2025. O formato é o mesmo dos últimos anos, 16 times se enfrentando todos contra todos em 15 rodadas. Isso na primeira fase. Os 8 primeiros se classificam para o mata-mata. A única diferença, porém, é que neste ano os times de melhor campanha decidem se jogam as partidas de volta do mata-mata em casa ou fora. E em caso de igualdade no resultado, a decisão será nos pênaltis. O VAR, assim como esse ano, será utilizado a partir das quartas de final, o que fez falta em 2020. A competição tem data de início prevista para 15 de janeiro e a finalíssima, com os 2 promovidos para a Série A1 de 2026, tem data prevista para acontecer no dia 6 de abril de 2025. Paulo, agora sim a gente já tem o caminho aí praticamente traçado, né? Falta definir a tabela, né, de jogos, o caminho que o São José vai percorrer aí com o clássico, enfim, inclusive, né, muito provavelmente o clássico aqui no Martins Pereira, mas a gente já sabe mais ou menos como vai acontecer o campeonato, data, quando termina, quando acaba e as regras, né? Com certeza, e isso é importante também para quem está na diretoria do São José fazendo o planejamento, como é o caso do Sid Clay, que estava representando o time neste conselho técnico, já acelerar esse planejamento também, porque o tempo para poder anunciar esses jogadores, colocar eles para poder treinar, acelerar essa pré-temporada, está um pouco mais curtinha, Bruno. Pois é, acho que essa questão também pode ser que atrapalhe. O Sid Clay até soltou uma aspa, eu vi num desses blogs que acompanham o futebol do interior, acho que foi o Escanteio SP, que o Sid Clay até comentou isso, né, que essa questão de encurtar o calendário prejudica um pouco, atrapalha, né, os times, principalmente do interior, na montagem do elenco, né? Acho que todos os times do interior estavam pensando que ia pelo menos começar no dia 20, no dia 21, 22 de janeiro, né? Mas como teve que antecipar de uma hora para outra, encurtar o campeonato da primeira divisão e começar o brasileiro mais cedo da primeira divisão, então acaba também prejudicando um pouco, né, na montagem do elenco. Sim, é uma semana a menos que os times têm para poder conseguir fazer esse planejamento e, querendo ou não, isso acaba impactando porque o calendário nacional ainda está rolando, assim. Então, tem jogadores que estão disputando ainda os torneios, vão ter que pegar férias para poder se apresentar aqui, para iniciar a pré-temporada. Então, isso prejudica um pouco os times do interior, sim, para essa Série 2. Um mês de pré-temporada aí, olhe lá. E para encerrar o Hora do Esporte de hoje, a gente vai falar do ex-atacante da Águia do Vale, o Tião Marino, ídolo da Águia do Vale. Ele que está internado aí no hospital de Ribeirão Preto, onde ele está morando hoje. E ele foi internado após ter febre alta e sentir dores nos membros inferiores, né, além de paralisia também nos membros inferiores.
o maior artilheiro do São José com 82 gols, Tião Marino tem 73 anos e enfrenta também o mal de Alzheimer. O quadro dele, por enquanto, é estável, mas sem previsão de alta. A gente aqui do Hora do Esporte deseja pronta recuperação ao Tião Marino, né, Paulo? Ele que está aí, teve recentemente em São José até, mas está aí hospitalizado, infelizmente, está mandando umas vibrações boas para ele. Com certeza, o Tião Marino está marcado na história do clube, todos os torcedores têm um carinho gigantesco por ele, não somente aqui de São José, mas por outros clubes que ele passou também, como o pessoal da Inter de Limeira, que fez um grande apoio, grande comoção para o Tião Marino, então a gente deseja boa recuperação aí para o ídolo da Águia. Tião Marino, volte forte, a gente manda aqui as nossas forças, orações, enfim, tudo para que você se recupere o mais rápido possível e acompanhe também o São José na Série A2 do Campeonato Paulista. Paulito, vamos embora? Partiu. Um pouquinho mais, não triste, mas enfim, um pouquinho mais pesado o clima, mas a gente está sempre trazendo alegria para você aí de casa e hoje com várias vitórias dentro dos times de São José, apesar de segunda-feira a gente não ter trazido tantas vitórias, né, mas pelo menos o programa de hoje foi com bastantes vitórias, né? Verdade, hoje o programa ele foi open bar de alegria na questão dos resultados esportivos, né? Para poder terminar bem a quarta-feira e bem pro feriado aí. Pois é, lembrando que feriado, então sexta-feira a gente não tem o Hora do Esporte, a gente volta só na segunda-feira. Quero dar um abraço aqui também, um abraço e um soquinho estou acertando mais ou menos, pro Luiz, que levou as informações para a comunidade surda de São José dos Campos, que ajuda a gente a fazer o programa do Hora do Esporte. Para você, também fica o meu abraço, lembrando que sexta-feira não tem programa, a gente volta na segunda-feira, a gente espera você aqui às 12h30 da tarde. Tchau!